Fala pessoal, boa tarde! Vamos começar mais uma live aqui ao vivo pelo Face e pelo Insta também. Vou chamar aqui o pessoal do Insta. Fala pessoal, boa tarde! Estamos ao vivo aqui pela nossa transmissão nos canais do Facebook e também aqui pelo Instagram. Eu sou Cecília Rios e essa é a primeira vez que você me vê aqui. Eu sou nutricionista, eu atendo em Salvador, mas também compartilho com outros nutricionistas o meu trabalho como uma nutricionista que faz uma assistência personalizada. Então, quais foram as dificuldades que eu encontrei nesse caminho, quais foram os gargalos que são presentes em todos os processos. E ultimamente eu venho aqui com mais frequência para compartilhar isso com vocês. Então, se essa for a sua primeira vez nessa live, vai me dando um oi aqui para eu saber. Se essa não é a sua primeira vez, me conta de onde você está falando para eu poder saber, combinado? Lu Matos entrou, Nayara. Oi, gente, boa tarde. Lembra que eu falei que essas seriam pílulas de nutrigenômica na sua semana? Eu faço essas lives 2 vezes por semana, dia de segunda e quarta, 1h30. Antigamente eu fazia de noite, mas o engajamento de vocês, até a minha cabeça mais fresca nesse horário, eu tenho preferido 1000 vezes, sabia? Depois vocês comentem aqui se vocês preferem que eu faça essas lives de manhã, de tarde, de noite. Para mim, esse horário de 1h30, às vezes você está aí no consultório esperando o paciente chegar, às vezes é um paciente que desmarcou, ou você está indo para a faculdade. Então, eu entendi que seria um horário que poderia facilitar a vida de muita gente, mas sem contar também que eu vou deixar essa gravação disponibilizada na nossa página do Facebook e também vou subir para o YouTube depois. Se você ainda não me segue por lá, você que está aqui no Face, segue por lá também, tá? Bom, nessa live de hoje eu queria compartilhar com vocês o seguinte: o objetivo principal é eu contar, na minha visão como nutricionista, eu tenho atendido nessa área faz 6 anos de nutrição personalizada, considerando também os conhecimentos da genética para fazer esse atendimento, e eu percebi que ao longo do tempo, 3 habilidades são extremamente importantes para que a gente possa ser um nutricionista, que eu tenho falado com as minhas alunas sobre um nutricionista visionário. Já que a gente compartilha muito sobre nutrigenômica, saber hoje o que seria a nutrição do futuro é você estar à frente. Sempre que a gente conversava sobre nutrigenômica, algumas colegas falavam, não, isso aí com certeza, Ave Maria, maravilhoso, vai ser a nutrição do futuro. Mas uma coisa que eu tenho para dizer para vocês é que já é a nutrição do presente. Então, se você está aqui nessa live, meus parabéns. Significa que você está aí a um passo à frente com um conhecimento, acumulando um conhecimento que ainda está na mão de muitos poucos nutricionistas. Logo que eu comecei a atuar nessa área, eu não tinha nem com quem compartilhar. E esse foi um dos motivos também que eu comecei a fazer essas transmissões ao vivo, para que a gente tenha também mais engajamento e eu possa falar diretamente com vocês, tá? Mas antes de eu começar, deixa eu falar com vocês. Deise Carmo está falando que está aqui pela primeira vez no Facebook de Florianópolis. Oi, 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 vários ois. Vamos começar então? Seguinte, essas 3 habilidades que eu vou compartilhar com vocês, eu posso afirmar aqui com absoluta certeza que vocês podem tirar pelo menos uma delas até o final dessa live e tornar isso o seu diferencial como nutricionista. Me conta aqui nos comentários, quem é que está aqui nessa live ou que está assistindo a reprise, que está em busca de um diferencial? Coloca eu aqui nos comentários para que eu possa direcionar um pouco mais o conteúdo, tá? E eu tô perguntando isso para vocês justamente porque na semana passada, como a gente vem trabalhando e recebendo novas pessoas aqui no canal que querem entender mais sobre nutrigenômica a partir das inscrições que fizeram para o workshop online, que a gente vai fazer entre o dia 1º e o dia 8 de abril. No finalzinho eu falo mais sobre isso para vocês. Mas o que aconteceu foi, essa pessoa chegou aqui nas nossas redes sociais, a gente começou a conversar, e ela me mandou uma mensagem no inbox contando a história dela. Que ela estava saindo de uma cidade para uma cidade maior, ela é nutricionista, né? Certamente, aliás, o conteúdo que eu faço é direcionado para nutricionistas e para estudantes de nutrição.
ela falou que ela era funcionária pública, mas que agora ela tinha decidido que ela ia se mudar para uma outra cidade, porque ela percebeu que lá ela encontraria uma qualidade de vida melhor para a família dela, e ela percebeu também que as pessoas nessa cidade, elas se importam mais com a saúde, elas valorizam mais a saúde, e isso, consequentemente, significa um mercado mais aberto para que o nutricionista também possa se valorizar. Mas quais seriam essas habilidades para que você possa se valorizar? Eu vejo muitos colegas fazendo vários cursos. A gente falou sobre a maldição do conhecimento na última live. Se você não assistiu, ela está disponível tanto aqui no YouTube quanto na nossa página do Face, tá? Para você que está aqui no Instagram. No Insta só fica por 24 horas. E aí eu falei sobre isso, né? Que a gente investe na nossa carreira, a gente vai para congresso, compra livros, mas efetivamente o quanto desse valor que você se agrega, isso está sendo transmitido para o seu mercado. Como que você está sendo visto? Tem um livro que é excelente, eu já coloquei ele aqui em uma das publicações, chamado Posicionamento. Quem me indicou foi a minha mentora Isis Moreira. E ele fala justamente como que você gostaria de ser visto para que os seus pacientes possam perceber valor em você e dessa maneira você conseguir definir, inclusive, qual é o preço da sua consulta, né? Normalmente, quando a gente vai fazer um estudo vai definir o preço de consulta, a gente faz um estudo no mercado para ver mais ou menos quantos os nutris cobram. Foi assim que eu fiz quando eu comecei, só que a depender das habilidades que você tem, do quanto você pode agregar valor ao seu trabalho, isso não necessariamente vai ser o caminho para você definir esse preço. Esse não é o tema aqui da nossa live de hoje, mas esse é um dos temas que eu vou tratar no workshop online de nutrigenômica. As inscrições são gratuitas, o link para quem está na bio está aqui, para quem está no Instagram está na bio, mas para quem está no Facebook eu coloquei aqui na própria live, vocês vão encontrar esse link, tá? Então eu quero compartilhar com vocês justamente essas 3 habilidades que na minha visão fazem toda a diferença e você pode escolher um só, mas se você conseguir fazer esse mix dessas 3 coisas, você com certeza vai estar muito mais à frente do que se você tivesse escolhido apenas uma habilidade para desenvolver. Eu sugiro que seja uma por vez, até porque, para sua surpresa, dessas 3 habilidades, só uma depende de conhecimentos técnicos em nutrição, tá? Vocês têm algum palpite em relação a que habilidades seriam essas? Se você tiver, coloca aqui para mim que eu quero saber. Combinado? Então, vou começar. Seguinte, a primeira habilidade que eu considero que é essencial para um nutricionista do futuro, para um nutricionista do presente, um nutricionista visionário, é aquele profissional que está já na nutrigenômica. É um pouco redundante isso aqui, a nossa página é sobre nutrigenômica. Eu acredito que isso foi um divisor de águas na nossa profissão, que não tem mais como voltar atrás. Se você fizer uma pesquisa em PubMed, se você olhar os artigos mais recentes, eles vêm trazendo informações sobre genética. E aqueles que ficam com algumas lacunas, com algumas interrogações, na minha cabeça vem logo aquele pensamento de que ficou faltando a individualidade genética. Eu não sei se vocês viram recentemente, semana passada, alguns nutricionistas até se manifestaram abertamente nas redes sociais, compartilhando sobre esse novo estudo que foi publicado pelo JAMA agora em 2009, mostrando em relação ao aumento do consumo de ovo em relação ao conteúdo de colesterol e o aumento da mortalidade por doença cardiovascular. Eu fui olhar o artigo, até porque eu fiquei muito curiosa, né? Todo mundo falando sobre isso, eu fui dar uma olhada. Normalmente eu pesquiso mais sobre nutrigenômica especificamente, coloco lá Nutrigenomics. E aí eu consigo pegar o que é o mais recente. Mas quando eu vi todo mundo falando sobre esse artigo, vocês viram? Coloque aqui se vocês viram, tá? Se sim ou não. Eles afirmam isso, né, que o consumo do colesterol do ovo está relacionado com o índice aumentado de mortalidade por doença cardiovascular, mas senti muita falta de uma variação genética que pode afetar a sensibilidade individual ao colesterol do ovo, chamado ABCG5. Quem conseguiu compreender certinho o que eu falei, escreve aqui para todo mundo, caso alguém não esteja com bom áudio agora, tá? ABCG5. Esse é um gene que expressa uma proteína, um receptor, que percebe o colesterol do ovo e pode dar uma resposta diferenciada, seja aumentando os níveis de colesterol total ou então não, ou mantendo, conseguindo fazer um metabolismo adequado, tá?
Coloquem aqui para mim, por favor, no Face, ABCG5. Então, quando a gente trabalha com nutrigenômica, a gente já fica com esse olhar treinado em relação ao foco de que, a partir do momento que a gente considera a nutrigenética, significa um caminho para que a gente tenha cada vez menos informações conflitantes em relação à nutrição. Porque se a resposta, a gente trabalha com médias estatísticas, só que a partir da nutrigenética e nutrigenômica, a gente considera também aquela população que não respondeu à intervenção nesses estudos. A gente vai trabalhar com a média, ou seja, com quem está na curva. Aí você pode consultar os guias da OMS, do Ministério da Saúde. Mas as pessoas que estão fora da curva, né, aquele subgrupo que não teve a resposta em relação à intervenção que fizeram no estudo. Então, sempre tenho esse olhar crítico, porque a nutrigenômica chegou para ficar, e eu não digo mais que seria a nutrição do futuro, e sim uma nutrição que já está acontecendo, e é uma grande oportunidade de mercado por conta disso. Mas a segunda habilidade, além dessa, como eu falei antes, essas habilidades devem vir juntas, porque vão fazer a diferença em relação à qualidade do seu atendimento, em você alcançar sua excelência como nutricionista, é a habilidade do coaching. Falem aqui para mim, por favor, alguém aqui é coach, já trabalha com essa abordagem em relação à mudança de comportamento alimentar com base nas ferramentas e técnicas de coaching? Quem é coach já, coloque aqui, certo? Gente, o fato de você ser um coach significa que você é uma ponte para que o seu paciente ele possa ter uma melhoria contínua, ter o foco nos resultados, conseguir observar o progresso e principalmente se motivar. Quem não tem problema com o paciente que vem pela primeira vez, chega super motivado, depois ele até desmotiva porque você não deu uma clareza suficiente para ele, para você desenvolver o acompanhamento ao longo do tempo. Quais resultados ele ia ter, em quanto tempo, quais seriam as metas. Então, quando o nutricionista tem essa habilidade, ele começa a fazer as perguntas certas para que ele também tenha essas respostas do próprio paciente. O coach, ele vai mostrar o caminho. Então, quando você trabalha com nutrigenômica, por exemplo, como que o coaching pode te ajudar? Ele vai te ajudar, principalmente, depois que você tem um laudo de nutrigenética, a desenhar os próximos passos dele. Eu construí para as minhas alunas do Nutrigenômica Descomplicada 2 ferramentas. Uma ferramenta é a pirâmide das escolhas, em que todos os testes nutrigenéticos que eu recebo de pacientes, eu paro para analisar e listo pelo menos 10 ações, lembrando que são ações para cumprir em longo prazo, e trabalho com uma ferramenta de checklist de hábitos para que esse paciente ele vá acompanhando a evolução dele em relação a implementar esses novos hábitos que são direcionados para que ele construa o próprio estilo de alimentação. Quando a gente trabalha com nutrigenômica, a gente tem essa oportunidade. A gente vai olhar não só para a herança genética, quais são as doenças que correm na família, mas qual é a variação genética, qual é a constituição genética que pode explicar alguma condição particular em relação ao metabolismo, paladar, olfato, como que a pessoa responde à atividade física. Então, são informações em entrelinhas que eram essenciais para a gente poder montar o quebra-cabeça do nosso paciente, e o coaching, ele chega para poder nos ajudar, e muito, para poder conduzir ele na direção desse resultado. Tá? Então, tenham isso em mente. Então, habilidades de nutrigenômica e de coaching, eu considero que sejam 2 habilidades para um nutricionista visionário, para um nutricionista do futuro, que está aqui nessa live hoje buscando o seu diferencial. Quem não quer, não é mesmo? Ninguém quer ser mais um nutricionista no mercado, né? Disponível, com agenda vazia, cobrando ou no piso, ou então ali na média, né? Um pouco mais parecido com todo mundo. Eu acredito que ninguém que está aqui nessa live que tirou 20 minutos do dia para receber pílulas de nutrigenômica, que é a nossa apresentação aqui, esteja aqui para isso, tá? Eu tenho certeza que todo mundo quer ter um diferencial. E o terceiro diferencial, alguém dá um palpite aí? Esse também não é um diferencial que esteja relacionado com as habilidades técnicas do nutricionista. Você não aprendeu a fazer isso na faculdade. Deixa o seu palpite aqui para eu saber se você também percebe isso, porque essa foi uma dificuldade que eu tive no começo. Quando a gente começa a atender em consultório, sempre fiz área clínica, em um dado momento você se percebe que você também é um gestor do seu serviço. Você precisa fechar o financeiro, você precisa pagar seus funcionários, você, a depender de onde você atenda, você tem um aluguel para ter que pagar. E quando você vê ali naquele ambiente, você percebe que a sua empresa ela só funciona se ela tem vendas, se ela tem um fluxo de caixa.
Vendas é igual ao fluxo de pacientes, as consultas que você faz, os produtos que você oferta. E o que eu percebo em relação aos profissionais de saúde, eu me refiro aqui aos nutricionistas, é que muitas vezes a gente fica aquela ideia de que, cobrar é feio, porque vender é feio, porque eu tenho vergonha. Eu já tive muita vergonha, inclusive eu já perdi venda por causa disso. Tipo, terminar o atendimento, minha secretária não estava lá, eu fiquei com vergonha de cobrar e depois eu tive que correr atrás para que a minha secretária resolvesse isso no dia seguinte. Então, não é nada prático, não é nada que possa agregar sucesso ao seu atendimento, pelo contrário. Isso pode trazer uma falta de credibilidade, né? Como assim? Eu fiz a consulta, ela nem me cobrou, ela acha que não vale o que ela fez comigo, tá? E se vocês pararem para pensar, a gente vende o tempo todo. A gente vende a nossa imagem. Alguém aqui vai atender toda descabelada, com a roupa assim toda errada, sabe? O fato de você estar ali pronta para o seu paciente significa que você se importa com ele, e o processo de vendas é igualmente assim. É você estar prestando um serviço, significa que a sua ação de fazer uma consulta, de encaminhar, de solicitar um teste nutrigenético, aquilo ali é no sentido de você servir ao paciente. É mostrar que o que você tem para oferecer é bom e vale o quanto você cobra, tá? Se você internalizar isso na sua mente, eu tenho certeza que você estará a um passo da sua excelência como nutricionista, tá? Então, fazendo a recapitulação aqui, as 3 habilidades que eu considero que sejam essenciais para um nutricionista visionário e para que você faça disso o seu diferencial são: primeiro, habilidade com nutrigenômica. Essa é a única habilidade técnica dessas 3 que são relacionadas com nutrição, com que a gente aprendeu ou não aprendeu tanto assim na faculdade. A segunda habilidade é a habilidade de coaching, que é você conseguir ajudar o seu paciente com técnicas e ferramentas que levem ele a uma mudança de comportamento, ou seja, a um próximo nível da nutrição, quando ele tem a oportunidade de construir o próprio estilo de alimentação junto com a sua ajuda. Então, coaching, a gente tem que fazer. Acompanhem Mariane Fazi, tá? Ela trabalha muito com coaching para nutricionistas, é uma dica, anota aí, Mariane Fazi com duplo N. E a terceira habilidade é a habilidade de vendas. Se você tem vergonha de vender, se você ainda não entendeu que a sua consulta, que o que você faz é algo que é bom e que tem valor para o seu paciente, eu não vou dizer que você vai ficar pobre porque eu não tenho essa habilidade, tá? Mas as chances são que você vai sempre estar ali nos preços de consulta mais inferiores do mercado, ou então sempre mediano, colocando aquele dinheirinho no bolso. Quando você começa a perceber o seu valor e sabe vender isso, eu tenho certeza que você tem um diferencial, porque você agregou os conhecimentos de nutrigenômica, você se preocupou com a mudança de comportamento, você realmente foi uma pessoa que se importou com o seu paciente e por conta disso você gera resultados e gerar resultados passa pelo processo de vendas. Tá bem? Isso faz sentido para vocês ou é uma coisa que está só na minha cabeça? Assim, queria que vocês me dissessem, tá? Essas 3 habilidades do nutricionista visionário. Você já tem alguma delas? Comente aqui para eu saber qual é aquela habilidade assim que você já tem e qual seria a habilidade que você entende que você precise desenvolver a partir de agora. Lembrando que para você atuar na nutrigenômica, você não vai esquecer tudo que você aprendeu. Você vai agregar novas maneiras, uma nova visão sobre o seu paciente para que você consiga colar essas peças e encontre aquelas respostas, aquele paciente que não está dando resultado. Por quê? Você vai encontrar na nutrigenômica. Aquele paciente que por acaso não tem uma boa adesão, a resposta disso está no coaching. E para que você seja muito bem sucedida no seu consultório, a resposta está na habilidade de vendas, certo? Eu espero que essa live seja muito importante para você. Deixa eu ver como é que tá aqui os comentários no Instagram. Vou voltar um pouquinho, tá? Aguardem aqui. Vocês do Facebook não saiam, tá? Vão colocando aqui as mensagens de vocês. Hoje tá animado por aqui, no Face. No Insta sempre bomba pra caramba. Ó, Leide falou que chegou atrasada. Se você chegou atrasada, tudo bem. Essa live vai ficar 24 horas aqui no Insta. E fica também eternizado na página aqui do Facebook. Eu também tenho subido para o YouTube. Oi, oi, oi.
Empatia, acertou também, uma ótima, viu? Seria uma quarta. É porque essa habilidade da empatia também é chamada no coaching de rapport. Então, é quando você estabelece ali uma conexão com o seu paciente, por exemplo, ele chegou super estressado, pegou engarrafamento, ou ele não encontrou a sua sala, você não foi claro o suficiente em relação à sua localização, e aí ele chega nervoso, já chega naquela vibe ruim na consulta, sabe? Quando você sabe trabalhar o ponto de conexão, que seria você se colocar no lugar do outro, falar, olha, eu entendo, mas agora que a gente está aqui, que tal a gente focar? Que bom que você conseguiu chegar. Então, começar a desenvolver essas habilidades e sempre se mostrar em relação à empatia que você está ali para ajudar a pessoa, tá? E não para julgar e tirar suas próprias conclusões. Isso é muito importante. A Cecília é melhor que... A Leide falando. A Cecília é melhor do que o Google, pois o mesmo ainda processa e ela dispara. O que tenho de fazer para ser igual e estudar? Para ser igual e estudar? Igual a gente não tem como, né? Porque a gente não tem o mesmo DNA, mas me acompanhe por aqui nessas lives, acompanhe o conteúdo gratuito, se inscreve na nossa lista de e-mail, que eu sempre coloco conteúdo exclusivo por lá, mas principalmente se inscreve no workshop. A gente está fazendo o 5º workshop online de nutrigenômica, aqui pelo Nutrigenômica Descomplicada, que a gente faz desde 2017. Esse é um evento que vai ser 100% online, 100% gratuito, para que você acompanhe ao longo de 3 aulas como que você faz para montar o seu primeiro serviço, o seu primeiro atendimento de nutrição personalizada. E aí eu vou compartilhar com vocês não só essa parte teórica, né, que a gente precisa saber, o que é essencial para o nutricionista conhecer sobre nutrigenômica. Eu dou esses atalhos no workshop, mas eu também foco na prática muito, tá? Eu diria que é um workshop que ele é 80% prático e ele é 20% teórico. Então, venha, se inscreva e venha com vontade, tá? Porque vai ser uma semana que você, quanto mais você compartilhar comigo o que você fizer, eu vou lançar alguns desafios, então quem tiver mais envolvido, não tenho a mínima dúvida que vai ser aquele que vai ter mais resultado, tá? Lucy Nutri falou sobre empreendedorismo. O que em relação a empreendedorismo? Nutri Rafaela Correia pergunta, qual é o nome da Nutri mesmo, que fala sobre coaching? Mariane Faze. O Instagram dela é o @amoremnutri, tá? Glenda concorda comigo, faz total sentido. Pois é, uma habilidade que só uma habilidade é puramente técnica da nutrição. As outras são comportamentais. Inclusive, o profissional do futuro, ele vai se destacar em relação às habilidades que são comportamentais, que a máquina não consegue fazer. Tá? Glenda falou, adoro a venda e o marketing. Meio caminho andado, se for desinibida, então. E se não for, a gente destrava. Glenda fala, eu sou excelente. Muito obrigada. João, oi. Lu Becker. Vamos para o congresso, hein, Lu Becker? Estou me organizando aqui. Vai ter o congresso online Online não, o online é o workshop nosso. Vai ter o congresso da sociedade, né? Da Sociedade Internacional de Nutrigenômica e Nutrigenética, que é sempre mara, né? E esse ano vai ser em Cambridge, na Inglaterra. Estou aqui me organizando para estar lá. Mas se por acaso você não esteja lá, não fique triste, porque primeiro que eu vou transmitir um monte de coisa, vou entrar em live várias vezes nesse período, vai ser em julho, tá? Se preparem. E só precisa pensar nisso agora se você for viajar para lá. Mas saiba que existe a possibilidade também de vocês assistirem um congresso online. Tem que se inscrever, tem um investimento para isso, mas dá para assistir online. Isso é muito massa. Eu já fui congressista online ano passado. Ano retrasado eu fui no presencial, que foi em Los Angeles. Gente, vale muito a pena. Você tá entrando na nutrigenômica e tá assim, sem saber se tem algum congresso da área, se já está organizado, o que é que as pessoas falam, além de você participar do workshop, esse é um dos principais eventos da área, tá? Pronto, o que mais? Rafaela falando, muito obrigada, Lu Becker falou, eba! Muito bem. Gente, para você que ficou agora comigo nessa live, eu queria que você compartilhasse qual foi o principal aprendizado que você teve hoje. O que dessa live fica para você? O que você mudou em relação ao seu pensamento que você, a partir de agora, vai começar a fazer diferente? Isso pode significar 5 minutinhos a mais de estudo em nutrigenômica na semana, ou pode significar também a sua presença aqui, tá? Me conte qual foi o seu principal aprendizado, que eu vou ficar muito, muito feliz em saber. Quando eu venho aqui para a live para compartilhar com vocês, infelizmente sou só eu que falo.
nas aulas com as nossas alunas a gente abre para mais discussão. Mas quando a gente faz essas pílulas aqui de conhecimento nutrigenômico, eu fico falando sozinha. Então, depois vocês me contem, tá? Qual foi o aprendizado de vocês e se essas lives estão sendo úteis para você, se isso está te ajudando em relação à maneira de ver a nutrição, de enxergar o seu paciente, se despertei pelo menos esse mínimo conhecimento para você colocar um pezinho lá. Isso para mim já vai ter valido a pena fazer essas lives aqui. Lembrando que estamos em aquecimento, 2 vezes por semana, live segunda e quarta, 1h30, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, Jane tem aqui uma pergunta. Vou responder a última pergunta. Jane pergunta, estou no 5º semestre de nutrição e me interesso pela nutrigenômica. O que faço quando terminar a faculdade? Não precisa esperar a faculdade acabar. Você já pode se inscrever desde agora no workshop online de nutrigenômica gratuitamente. 3 aulas que eu vou liberar a partir do dia 1º de abril, de 1º a 8 de abril, para você já começar, tá? Então não precisa esperar até concluir a faculdade. Imagine quando concluir a faculdade, já vai sair assim voando, né? Em velocidade exponencial. Pessoal, muito obrigada pela audiência, tá? Eu agradeço todos que acompanharam esse conteúdo aqui. Me contem se essa live foi útil para você. E na segunda-feira a gente está de volta. Combinado? Um beijo, boa tarde e uma semana de atendimentos que seja muito próspera para todos nós. Tchau, tchau, gente. Tchau, Facebook. Uma boa tarde, tá? Bom trabalho. Até segunda-feira, 1h30. Tchau, tchau.